obrigado por ter vindo. João Obrigado, António de Sousa Justino. Nasceu a 4 de março de 51, Sim, senhora. em Moçambique, em Nampula. Nampula, Moçambique. O meu pai era maçom. Era engenheiro de obras públicas, era maçom, de uma família de maçons, diga-se de passagem, e, portanto, com alguma ligação aos movimentos republicanos e, portanto, aos movimentos anti-salazaristas. Era também um republicano conservador, não era propriamente um republicano radical, um republicano conservador, mais da linha do Cunha Leal, e, portanto, tinha uma ideia muito diferente da minha em relação às questões coloniais. O que interessa é que, sendo um homem liberal, tinha uma literatura muito significativa e democrática em casa, como é óbvio. Eu fartei-me de ler o Steinbeck, o Caldwell, o Érico Veríssimo, enfim. O meu pai não tinha o Jorge Amado, esse li depois, no caso, mas tinha muitos autores dos democratas da língua portuguesa em geral. E foi um bocado por aí que eu comecei, de facto, a perceber-me das diferenciações sociais e depois pela vida que vivi, não é? Eu nasci em Nampula, em Moçambique. O meu pai, por razões, enfim, empresariais, teve um certo problemas, foi para o funcionalismo público outra vez e foi para Angola. Portanto, eu saí de Moçambique com 13 anos de idade e a minha primeira memória é a minha chegada a Luanda. Não faço a mínima ideia de como é que eu era em Moçambique. Em Luanda, fomos fazer 2 anos seguidos de viagem a pé de Luanda até Sá da Bandeira para fazer o projeto da estrada, que o meu pai teve a fazer o projeto da estrada que ligava Luambo a Nova Lisboa, a atual Luambo, Sá da Bandeira, a atual Lubango. Fizemos aquilo durante 2 anos, tendas, cobatas, casas antigas a cair de podre por ali afora, e portanto fui conhecendo muito Angola e fui, de facto, introduzindo em mim toda aquela Angola bem diferente da Angola que Luanda, uma Angola muito mais saudável, diga-se de passagem. Pronto, e muito mais comunitária, muito mais de senzala, de pequena aldeia, etc. Depois vamos todos para Luanda. Portanto, em Luanda, curiosamente, fiz 7 anos de natação todos os dias, de segunda a sexta, e depois no fim de semana também na praia, com uma senhora muito famosa, uma amiga minha também, a Cita Valles, no caso, que teve agora aqui uma grande projeção com o documentário que fizeram à volta dele, que infelizmente não é tão sério e tão completo quanto deveria ter sido, e existem pessoas cá em Lisboa que poderiam ter aprofundado aquela história. Mas não interessa. O que interessa é que, de facto, aí pelos meus 15 anos, eu e o grupo com que eu andava, o meu grupo de amigos, começámos a ter uma visão muito mais na linha anarquista. Eu estava muito ligado às filosofias surrealistas, anarquistas, hippies, beatniks. Eu ganhei o prémio do mais beatnik de Luanda nessa altura, no meu 6º ano do liceu, por causa da cabeleira e essas coisas todas. E portanto, tinha uma visão muito independentista em relação à Angola, no caso, como é óbvio, mas também muito, direi, branca, não é? Quer dizer, digo isto não por racismo, mas simplesmente porque a minha ligação às comunidades negras foram muito mais na minha infância do que, no caso concreto, durante a fase da adolescência. Porquê? Por uma razão muito simples. O bairro onde vivia era um bairro branco. O liceu onde eu estive, havia, entre cada 30 alunos, havia 1 ou 2 negros no máximo. Felizmente tive bons amigos negros no liceu, o Joffre Van Duna, que tem o mesmo nome que eu, diga-se de passagem, e um homem que é muito famoso, que é o Justino Pinto Andrade, um homem que neste momento é um dos grandes dirigentes da oposição democrática em Angola e que eu apoio muito nas minhas atividades. E, portanto, direi que quando eu cheguei ao meu 7º ano do liceu, o meu sonho era vir para Portugal, estudar. Na altura não havia o curso de Economia em Luanda, vir para Portugal estudar e, na medida do possível, fazer um contacto com o MPLA para ir para as matas. Este era o meu sonho, no caso. Eu e meus amigos, portanto, no caso com quem eu convivi em Luanda, viemos todos para cá com essa perspectiva. A primeira grande desilusão que eu tive foi precisamente com este sonho, isto é, um grande amigo meu, que já morreu, um bom anticolonialista, antifascista e nacionalista angolano, do MPLA, da Revolta Ativa,
e que foi preso muito curto o tempo, porque tinha um irmão do outro lado do MPLA que o tirou e o pôs na Suíça, portanto, um Narciso da Costa Andrade, e era um personagem de primeira água, no caso, mas que teve a triste ideia de me dizer que os brancos não podiam ir para as matas, e eu fiquei chocadíssimo com essa questão. Dizer, pá, mas porque é que a malta não pode ir para as matas por ser branco, no caso? É um bocado surreal, mas de facto era uma divisão muito grande dentro do MPLA esta questão. O Agostinho Neto, curiosamente, defendia que não havia problema nenhum, no caso, mestiços e brancos podiam perfeitamente ser membros do MPLA e podiam estar nas matas, aliás, estiveram, o Pepetela esteve, por exemplo, no caso, e aquele personagem que estava mais próximo de mim dentro da minha ideologia depois, não nessa altura, mas depois, maoísta, o Viriato da Cruz, é que defendia o contrário. Né? E, portanto, isto tudo variava de zona para zona do MPLA, de dirigente para dirigente do MPLA, e, portanto, era assim uma grande confusão. E eu tive o azar, ou a sorte, não sei, porque se calhar não estava aqui vivo, o azar de estar a contactar com uma pessoa muito mais da linha do Viriato da Cruz e, portanto, que me veio com essa conversa de que os brancos não podiam ir para as matas. E essa é a razão pela qual, chocado com aquilo, me afastei um bocado do grupo de estudantes nacionalistas que estavam aqui em Portugal, malta de Angola, malta de Moçambique, malta de Cabo Verde. Curiosamente, em Angola havia um grupo razoável de gente muito militante maoísta, de Angola e de Moçambique, diga-se passagem, e de Cabo Verde eram todos trotskistas, divertidamente falando, e de Moçambique eles não se metiam no sarilho. Era um partido muito mais organizado que o MPLA, muito mais bem estruturado, e, portanto, afastavam-se dessas conflitualidades portuguesas, que, como eles diziam, embora não fosse uma conflitualidade portuguesa, uma conflitualidade internacional entre a União Soviética e a República Popular da China. E essas divisões tanto se fazia sentir entre os estudantes angolanos cá, completamente, mas também entre a elite e dirigente, digamos assim, do MPLA sim, sim. em Angola. Embora em Angola fosse um pouco mais complicado, isso vinha a descobrir depois, né, pelas investigações que tenho feito. Haveria, de facto, um grupo maoísta até na direção do MPLA, no caso, mas, pronto, o Agostinho Neto sempre conseguiu ter uma posição de direito terceiro-mundista, defender uma posição terceiro-mundista, embora fosse mais pró-soviético do que pró-chinês, no caso, do que pró-maoísta. E, portanto, essa visão terceiro-mundista permitiu uma certa ligação sem grandes conflitos dentro do MPLA, porque também não era assumido como um partido marxista-leninista, era um partido nacionalista, e, portanto, isso abria a porta a várias tendências, a várias linhas de pensamento, etc. Aqui em Lisboa era um pouco diferente. Aqui em Lisboa a malta ou era maoísta ou era pró-soviético. E os gajos maoístas não se davam com os pró-soviéticos e vice-versa. Quem veio liderar a facção pró-soviética com grande intensidade foi precisamente a Cita Valles, que era uma... Quando eu o conheci em Luanda não era, mas depois virou de facto uma personagem muito ativa, muito interventora, muito ligada ao ECA, no caso, e foi dirigente estudantil como eu. E, portanto, a gente praticamente, durante o tempo que estivemos aqui assim a estudar, quase que não nos falámos, né? Diga-se passagem, porque ela era toda pró-soviética, eu era todo pró-maoísta, portanto não dava para comunicar. Portanto, o MPLA tinha cá em Portugal um grupo pró-soviético, tinha cá em Portugal um grupo pró-maoísta, e, portanto, isto gerava aqui uma grande complicação de relacionamentos, né? Sobretudo porque dentro do grupo pró-maoísta, depois... curiosamente ligada, enfim, ao grupo com quem eu vim para estudar para Lisboa, nasceu uma coisa que se chamaram os comitês Zenda, no caso. Não fez só através deles, mas passou por eles e passou por um grupo de malta de Luanda. No caso, basicamente, o mais famoso desse grupo terá sido um Coxis, que hoje é um general das Forças Armadas angolanas, no caso. E desse grupo eu já não acompanhei, porque foi na altura dessa história do Narciso da Costa Andrade. Não acompanhei politicamente, mas acompanhei pessoalmente, no caso, e por isso, né, tendo-me afastado, fui convidado a participar no Comitê Revolucionário Marxista-Leninista, concretamente pelo João Dor Carvalho, e passei a trabalhar politicamente na Associação de Estudantes de Económicas, a fazer contactos com outras estruturas associativas,
a tentar organizar o movimento estudantil dos liceus alternativo ao movimento do PCP-ML e mantendo sempre algumas ligações com a malta de Angola, sobretudo, mas também com alguma malta de Moçambique, e, sobretudo Angola e Moçambique. Na verdade, estava tudo a correr muito bem, até que o João de Carvalho é preso. Portanto, veio para Lisboa para estudar... 69, agosto de 69, para estudar, no caso, economia, e fui o primeiro ano, 69-70, para o Porto. E no Porto fui da direção da Associação de Estudantes da Faculdade de Economia do Porto, porque aparentemente havia muito poucos ativistas na altura, e eu que tinha acabado de chegar de Angola, fui logo convidado para a direção da Associação por um homem muito meu amigo, mas que depois tem uma história complicadíssima, que é o Manel Aranda, e que tem aqui o irmão dele ainda muito ligado às questões das farmácias, etc., o Zé Aranda da Silva, das farmácias. Em Angola já não estava ligado a nenhuma... Em Angola estava a tentar fazer contactos, e o meu grupo, estávamos todos, né, a tentar fazer contactos com a malta do MPLA através do Justino Pinto Andrade. Estávamos a iniciar esse processo, tudo com muito cuidado, como era característico dos tempos do antigamente. Isto não era propriamente como ir tomar café e preencher uma ficha e aderir ao partido como agora é. Era um pouco mais complicado. Estávamos naquela... grupo informal, inorgânico, de linha maoísta. Sim, na altura não éramos maoístas. Na altura éramos muito mais anarquistas, um bocado nessa linha, no caso, de esquerda, acabou, de esquerda. E é nessa altura, curiosamente, é quando eu faço a minha primeira manifestação anticolonial, em Luanda. No final do ano letivo, no Salvador Correia, havia uma tradição que era fazer uma saída do liceu, o pessoal todo finalista, sacar dinheiro, entre aspas, ali aos automóveis que passavam à frente do liceu. Toda a gente dava dinheiro, porque achava aquilo tudo muito divertido, e depois com o dinheiro que a gente arranjava, descíamos para aí abaixo, íamos bebendo cervejas para onde houvesse, no caso. E dessa vez, nem fui eu que comecei, foi um amigo meu, que eu não cito o nome, porque não estou autorizado para citar, que começou a gritar baixa guerra, baixa guerra, baixa guerra, independência e tal. E eu vou ter que dizer, mas não, avança. Eu avancei com ele, está tudo bem. E o que é verdade é que toda a gente alinhou. Né? É espantoso, toda a gente alinhou. Aqueles 40 ou 50 jovens, dos 16, 17, 18 anos, todos queriam a independência de Angola, curiosamente. Foi a minha primeira experiência de atividade de rua, foi um bocado assim espontânea e foi muito divertida. Mas na altura não havia grande facilidade, como é evidente, de fazer contactos, né? Quer dizer, nós procurávamos desenvolver conversas políticas com outras pessoas, éramos obviamente perseguidos à distância pela malta da extrema-direita, que nos provocavam não sei quantas vezes. Um dos personagens que fazia essa perseguição era um comando do exército português, que tinha por hábito ir às mesas do café onde a gente mais frequentava e de sentar na nossa mesa e puxar para cima da mesa uma orelha de um guerrilheiro, no caso. Era o porta-chaves dele, era uma orelha de um guerrilheiro. Coisa bonita de se mostrar, como devem imaginar, que dava direito sempre a grandes discussões com ele, no caso, porque, enfim, absolutamente tenebroso, estas coisas. Curiosamente, este personagem depois adere ao MPLA, ainda hoje vive em Angola. A parte espantosa desta, talvez por causa das discussões que a gente tinha com ele, se calhar foi mudando de ideias. E pronto, em Luanda a minha atividade foi muito mais intelectual, de café. Também não havia muitas oportunidades de fazer muitas coisas, no caso. Há um momento muito importante em Luanda e que vai permitir formar culturalmente as pessoas, que é o Cineclube Universitário de Luanda, né? Que é dirigido por um cidadão, Miguel Anacoreta Correia, que ainda hoje é um cidadão bem conhecido cá em Portugal, que é de direita do CDS, foi secretário-geral do CDS, mas que é... Se em Angola o processo tivesse sido diferente, ele tinha ficado em Angola e teria sido um dos dirigentes de qualquer partido de direita que nascesse em Angola. Um homem de uma grande seriedade, uma grande honestidade, ainda hoje tenho um grande respeito por ele e amizade. E pronto, ele foi quem fundou o Cineclube Universitário de Luanda. Nesse Cineclube também continua a sua formação o meu cunhado, Manuel Rodrigues Vaz,
e muita outra gente. Começaram a aparecer lá filmes bem interessantes da cinematografia soviética, inclusivamente, dos clássicos do cinema do cinema dos anos 30, 40, etc. Muito giro. E a censura deixava para passar? Aquilo era para os meninos da família, portanto, eles sabiam bem que a gente tinha que ser bastante controlado, no caso, pelos papás, no caso, esperavam eles. Né? Esperavam eles. E, na verdade, também, em Angola, toda a gente sabia que aquilo não ia durar muito tempo, né? Apesar da guerra ter sido ganha e estar a ser ganha nessa altura, né? Porque foi ganha e estava a ser ganha nessa altura pelos portugueses, né? O MPLA em 74, por isso, simplesmente não existia, praticamente, estava dividido em 3 grupos, né? A UNITA estava a começar a aparecer, tinha umas centenas de homens com os canhangos e pouco mais, e a FNLA também já tinha desaparecido, né? Portanto, tirando ali a zona de leste e algumas zonas ali ao pé de Malange e tal, no Ambongongo, o resto estava tudo dominado. Eu andava à boleia, por Angola fora, nunca tive problema nenhum. Viajar de manhã, de tarde, à noite, sem problema. Agora, havia uma outra coisa que cá, provavelmente as pessoas não se apercebiam, mas que lá era muito significativa. A minha geração já não era uma geração portuguesa. A minha geração já era uma geração angolana. E, portanto, com 25 de Abril ou sem 25 de Abril, tarde ou cedo, haveria uma grande movimentação social no sentido de acabar com esta ligação a Portugal e de se criar ali um país que, por causa da guerra, era cada vez mais antirracista, né? Era cada vez mais antirracista. E, portanto, teria nascido uma Angola inicialmente provavelmente dirigida por brancos, mas já não racista, já não em lógica da apartheid, e muito rapidamente seria uma Angola, obviamente, com a maioria da população a mandar, que é a maioria negra, e portanto seria obviamente o mais natural que acontecesse. É a minha opinião. E, portanto, nesse quadro do Luanda, final dos anos 60, veio então estudar para Lisboa, no intuito de se formar. Primeiro Porto e depois Lisboa. Primeiro Porto, depois Lisboa. E é essa primeira desilusão de não o deixarem, entre aspas, ir... Entre aspas, é mesmo verdade. Sem aspas. Pegarem armas e ir para o mato combater o exército colonial. Yeah. Portanto, fica por Lisboa, ou Porto. E fico por Lisboa, no caso, né? E adiro ao comitê... Adiro, não é bem aderir. A primeira organização é o CRML. Sim, farei parte até do grupo inicial do CRML. Não é o grupo dirigente, não fiz parte do grupo dirigente, mas fiz parte do grupo inicial do Comitê Revolucionário Marxista-Leninista, que era um grupo centrado muito em económicas e nos sindicatos químicos, no caso do nosso amigo que acabou de dizer o nome há bocado, o Guinote, que é um personagem absolutamente incrível, né, a quem eu tenho um grande respeito, e que hoje é do Bloco de Esquerda, se eu não me engano. Sim, muito se eu não me engano. Enfim, temos essa divergência, porque eu não sou do Bloco de Esquerda, mas eu gosto muito dele, E o Guinote é um personagem que eu só conheci depois do 25 de Abril, né? Porque apesar de tudo havia alguma separação de águas, havia um grupo de camaradas que estavam ligados a 2 cooperativas que funcionavam para alfabetizar e ligados aos sindicatos químicos, para fazer educação e alfabetização, onde estiveram várias pessoas, minhas camaradas. Havia um outro grupo que estava a trabalhar com sindicatos químicos, no caso, e havia um terceiro grupo que estava a trabalhar com o movimento estudantil, e eu fiquei com o movimento estudantil. Embora o João de Carvalho não tivesse sido preso, a perspectiva que havia para mim era eu ir para a clandestinidade e começar a ser um dos organizadores dos núcleos clandestinos do CRML. Pontamente divertido. Eu no Porto, apesar de não estar ligado partidariamente a ninguém, dei-me muito bem com a malta do PC, por isso fui para a direção da Associação de Estudantes da Faculdade de Economia, mas tinha uma enormíssima, e tenho ainda hoje, ele já morreu, mas tenho uma enormíssima admiração por um personagem fabuloso, inacreditável do ponto de vista do ativismo, que é o Pedro Batista. Pedro Batista, que já morreu, infelizmente, e que foi ele que formou os núcleos do comunista com o Hélder Costa, né? Ele tinha o Grito do Povo, cá em Portugal. O Hélder Costa tinha uma outra organização que não está a escapar, juntaram-se, fizeram os núcleos do comunista. E, entretanto, o Pedro
foi preso e teve que ir para a tropa, foi obrigado a ir para a tropa, foi preso para o AMO, diga-se passagem, só depois de 25 de Abril é que foi para cá. E nessa altura é que eu me dei muito bem com ele, no caso, chegou a haver uma hipótese de fusão das duas organizações, mas aparentemente os camaradas do Pedro do Grito do Povo, mas os camaradas do CRML que foram lá ao Porto falar com o Pedro Batista, acho que não se portaram lá muito bem, e o Pedro disse que não queria nada connosco, e até tem no livro de memórias dele, ele relata essa história, e diz, se tivessem trazido o Joffre, ainda era capaz de alinhar, agora com estes gajos não estou para isso. Eu sei porque é que ele disse isto, essa passagem, mas porque a formação política deles era francamente melhor que a minha, né? Mas pronto, foi o que aconteceu. Acabou por não haver essa fusão e nós fomos desenvolvendo a nossa atividade e o Pedro Batista desenvolveu a atividade dele lá no Norte e fez uma belíssima organização maoísta. É uma das poucas organizações maoístas que eu considero, diga-se de passagem. Eu estou a estudar, aliás, congeminar, fazer um livro sobre os maoístas na CPLP, não propriamente em Portugal, mas na CPLP. E depois parei, e depois posso explicar a seguir porque é que te parei daqui a pensar. Havia atividade no movimento estudantil? Eu só fazia atividade no movimento estudantil. Eu estava ligado à Associação de Estudantes de Económicas, fazia muito acompanhamento da reunião interassociações por causa disso. Chegámos a estar na direção da Associação de Estudantes de Económicas e por burrice do grupo onde eu estava, houve uma cisão, no caso, entre o grupo do Ferro Rodrigues, que era o grupo que depois foi fazer o MES, e o nosso grupo que estava na altura já constituído o CRML, por um sectarismo um bocado idiota do meu amigo João Dar Carvalho, que deu direito a que a gente perdesse a seguir as eleições e, portanto, ninguém ganhou com nada. Quem ganhou com isso foi mesmo a malta do PC, o meu amigo Manuel Aranda é que ganhou as eleições. E pronto, eu fazia sobretudo atividade com o movimento estudantil, portanto nem sequer estava ligado, embora fizesse a coordenação de uma ou outra atividade clandestina dos Comitês de Guerra Popular, que é a organização que foi criada para fazer acompanhamento à luta anticolonial. Portanto, nós tínhamos uma organização marxista-leninista, o Comitê Revolucionário Marxista-Leninista, e os Comitês de Guerra Popular serviam sobretudo para fazer propaganda anticolonial e começar a puxar pessoas, para formar pessoas dentro da luta anticolonial e depois criar nessas pessoas uma mentalidade marxista-leninista, como se dizia antigamente, e portanto, gerar o crescimento da organização nessa base. As discussões eram muito estanques, portanto, entre o setor estudantil e, digamos, o setor operário, nomeadamente... Eu até posso dizer que eram demasiado pouco estanques, deveriam de ser mais estanques, no caso. Não é? Deviam ser mais ainda. Deviam ser mais estanques, porque, de facto, como nós todos saímos de económicas, não é? Acabámos por nos cruzar, quer em económicas, quer nos cinemas, quer nos cafés, etc., uns com os outros, o que facilita, como é evidente, o trabalho da PIDE. Né? E a PIDE não teve grande dificuldade em apanhar, né, no caso. Mas a história de nos apanhar é outra. E estamos a falar do universo, sei que é difícil, mas quantas pessoas haveria na organização? Assim? Eu suponho, eu não tenho a noção clara de quantas pessoas andavam no movimento comunista, no movimento operário, mas tudo somado, considerando as várias zonas do país, etc., nós nunca tivemos mais de 50 pessoas. Nunca tivemos mais de 50 pessoas, das quais 30 e tal eram do movimento estudantil e das quais 20 e tal eram de económicas. Um bocado nessa perspectiva. Essa é a ideia que eu tenho. Depois fazíamos, à volta dos comitês de guerra popular, fazíamos muita comunicação com a malta do tal MPLA maoísta, né? Porquê? Porque eram nossos colegas de económicas também, no caso, né? E porque eu os conhecia, porque eu os fui apresentando. Aliás, eles já cá estavam, eu fui para o Porto, eles ficaram cá, portanto, eles é que me foram apresentando aos maoístas daqui, diga-se de passagem. E, portanto, fizemos muita atividade em termos de manifestações. Não que nós tivéssemos organizado manifestações, mas havia uma orientação interna que era nós participarmos em todas as manifestações dos comitês dos CLACs, comitês de luta anticolonial, que eram do MRPP, na altura já, lideradas por um homem absolutamente fora de série, um dos personagens que eu mais admiro na minha vida, que é o Saldanha Sanches, que tinha uma capacidade de organização simplesmente inacreditável e uma coragem absolutamente incrível, né? E, portanto,
sempre que havia uma manifestação anticolonial, todos nós, militantes do CRML, era nosso dever estarmos nessa manifestação e participarmos ativamente na dita cuja manifestação, mesmo que não fôssemos nem dos claques, nem do MRPP. E foi muito aí que eu aprendi bastante com a necessidade de uma coisa que eu não tinha, né? Nem nunca terei, diga-se de passagem. Eu não sou propriamente um homem muito corajoso, né? Nessa perspectiva, ao contrário de muitos outros camaradas que eu conheço e que de facto são homens bastante corajosos. Eu sou um homem impetuoso, que é bastante diferente, né? Eu emociono-me e às vezes pela emoção faço coisas que não estou propriamente capacitado do ponto de vista emocional para fazer, e fiz muita coisa por causa disso, ainda bem, né, no caso concreto, mas na verdade não era fácil participar nas manifestações anticoloniais, né? Por isso é que também eu nunca vi nenhuma manifestação com mais de 50 pessoas, né? E aliás a maior parte delas tinham menos de 20 pessoas, né? E não poucas vezes, para não dizer muitas vezes, né, éramos cercados pela polícia de choque, e aquela cena de dar a fugir à polícia de choque não é nada agradável, nada agradável. Mas tinha de ser, fazia parte da aprendizagem, era o que nós pensávamos. Para a luta armada a gente tem que aprender a correr nas ruas e tal. Havia grupos maoístas que já estavam a preparar tropas de choque, direi assim, né? Comitês de choque para combaterem a malta os tipos da polícia, né? Mas o nosso grupo ainda não estava nessa fase. O MRPP já estava, a malta da UECML, parte dela também já estava, portanto o pessoal do Porto, do Grito do Povo lá no Porto, desde o princípio, direi quase, e portanto havia também essa perspectiva, né, da formação para confrontar diretamente. Mas uma perspectiva de luta armada ou ainda... Uma perspectiva de chegar à luta armada. Uma perspectiva de chegar à luta armada. E diria que isso era uma perspectiva, digamos, uma tendência grande ou dominante dos grupos maoístas? Ou... Sim, todos. A grande distinção entre o pessoal do... Para ser sincero, há duas distinções entre o pessoal do PC e o pessoal maoísta. A primeira distinção é a adoração que eles tinham da União Soviética, coisa que nós não tínhamos, e que, na verdade, os intelectuais franceses, sobretudo, nos influenciavam bastante, com Charles Bettelheim, etc., porque eram todos verdadeiramente pró-chineses e tinham uma investigação muito interessante sobre o capitalismo de Estado na União Soviética e defendiam acerrimamente que, na altura, a China ainda não era capitalista de Estado, como hoje é, no caso, e como já é há alguns anos, né? Essa é a primeira distinção, e a segunda distinção é a questão da luta armada, né? Divertidamente, não há nenhum grupo maoísta que tenha chegado à luta armada, né? Esse era somente uma bandeira. Quem fez a luta armada não tem nada a ver com o maoísmo. Foi, em primeiro lugar, a LUAR, a Liga de Unidade e Ação Revolucionária, né, com o nosso grande líder Paulo Menácio, um homem que eu simplesmente adorável, que eu conheci bem já depois de 25 de Abril, e tenho alguma história divertida também com um camarada da LUAR quando estive preso. Portanto, depois, para o nosso espanto, né, a Ação Revolucionária Armada, a ARA, né? Eu cheguei até a ser convidado pelo meu amigo Manuel Aranda para ir para a ARA, no caso. E só não fui para a ARA porque, como eu era já pró-chinês e não era pró-soviético, eu disse-lhe que não e tal, mas sou obrigado a reconhecer que quem de facto fez luta armada, né, é a ARA, PC, a LUAR e as Brigadas Revolucionárias do Partido Revolucionário do Proletariado. O resto são pequenas encenações que foram desastrosas do Comitê Marxista-Leninista Português, ali em 64, 65, que só deu direito a N prisões, e uma outra ação violenta, não é propriamente luta armada, mas violenta, da malta do Grito do Povo lá para o norte. O resto é fantasia. E, portanto, foi um bocado uma demonstração da nossa enorme fragilidade e da nossa enorme... Como dizia o Cunhal tinha uma frase muito engraçada. O esquerdismo, o radicalismo pequeno-burguês de fachada socialista. O Lenin dizia o esquerdismo como uma doença infantil do comunismo, e o Cunhal fez uma frase ainda mais divertida, que é este: o radicalismo pequeno-burguês de fachada socialista. Eu acho que ele tinha razão, eu acho que ele tinha toda a razão. Nós éramos... Não acharia, claramente, não, obviamente, né? Aliás, eu li esse texto na altura, antes de 25 de Abril, e até fiz um texto crítico em relação a esse, que depois acabou por não ser publicado e que se perdeu para aí.
nas mudanças de casa que eu fui fazendo. Passados estes anos todos, eu sou obrigado a dizer que em grandes coisas, lamentavelmente, para quem fez as lutas que eu fiz, o Cunhal tinha mais razão do que eu pensava. Não na prática, né? Agora, do ponto de vista teórico, sem dúvida. Portugal não era um país perfeito para a democracia popular. Portugal era um país ainda feito para a Revolução Democrática Burguesa, no caso concreto. E, aliás, em 74 eu percebi bem isso, e por isso é que eu fui para o PCP-ML, porque, de facto, não havia tradição sindical em Portugal. É mentira. Os sindicatos tinham desaparecido e começaram a aparecer finais dos anos 60 com as atividades da malta do PC e dos católicos, não é? Não havia cooperativas, praticamente. As poucas que haviam eram culturais e foram todas encerradas entre 71 e 72. No movimento camponês era mentira, quer dizer, não tinha nada a ver com aquilo que aconteceu no Brasil, mesmo durante a ditadura brasileira, não é? Quer dizer, é tudo muito diferente. Eu estudei e estou a estudar o pessoal de esquerda brasileiro, cuidado, nós ao pé deles somos uns totós, né? Inacreditavelmente totós. E digo totós para toda a gente, do PS para a esquerda, todos, no caso. Magoam muitas pessoas a dizer estas coisas, mas também não quero saber. Portanto, havia essa percepção generalizada de um horizonte eventual, longínquo ou não, da luta armada. E foi falando aqui em momentos de alguma aproximação com determinadas organizações, com outras organizações. Sim. Mas também há muita a ideia de grande sectarismo e de grandes tensões entre os maoístas e o PCP, mas neste universo alargado... Dentro dos maoístas há três grandes grupos. Há o MRPP, que fica à margem de tudo, no caso, né? Desde o princípio, né? Ao contrário dos outros maoístas, o MRPP diz que nunca houve Partido Comunista em Portugal. Essa é talvez a grande diferença com os outros maoístas, porque nós dizemos, ou dizíamos, já não sou maoísta, porque nós dizíamos, no caso, que o PCP tinha sido maoísta até 58 ou 59, e depois o Cunhal tinha feito traição, enfim, tretas sem a gente começa a estudar aquilo. Andei a estudar aquilo tudo ali na Torre do Tombo, e, para ser sincero, às vezes eu até tenho vergonha dessas neiras que andei a dizer. Mas pronto, o que é verdade é que foi eu disse, pronto, tudo bem. E na verdade, os maoístas, no caso, têm esse grupo, MRPP, está lá tudo, e depois tem dois grandes grupos, que são o grande grupo que vem do Comitê Marxista-Leninista Português, né, que faz, sobretudo, duas grandes organizações, né, ambas no estrangeiro, com muito pouca gente cá em Portugal, alguma gente no movimento estudantil e mais nada, né? Concretamente a UECML, que era de facto o grande grupo que vinha do CMLP e deu origem depois à versão PCP-ML número 1, que depois houve a número 2, né? Depois havia a malta dos Comitê Marxista-Leninista de Portugal, bolchevista, que estava muito ligado ao pessoal que estava na cadeia do Rui de Epinay, sobretudo, né? E havia depois pequenos núcleos, todos de origem do CMLP, já no estrangeiro. Esse é um grande grupo, né? E depois há dois grupos que não têm nada a ver dois grupos com algum impacto, né? Havia muito mais pequeninos grupos, mas com algum impacto havia dois grandes grupos, que era o grupo do Pedro Batista, do Grito do Povo, né? O grupo dos núcleos comunista do Hélder Costa, no caso, e a malta do Comitê Revolucionário Marxista-Leninista, pronto. E depois havia uma outra figura à margem, que era a Unidade Revolucionária Marxista-Leninista, que tinha fortíssimas divergências em relação a nós, maoístas. Eles diziam-se maoístas também, mas tinham fortíssimas divergências em relação a nós, porque pescavam nas mesmas águas do PC. Eles diziam que o PC era revisionista, mas que se nós fôssemos trabalhar nas áreas dele, podíamos revolucionar os seus militantes, trazê-los para a Revolução, enfim, essa conversa, pronto, que é aceitável, essa parte é aceitável, mas havia uma outra coisa que nos punha muito à margem deles. Eles achavam que, ao contrário de nós, defendíamos que a deserção era a resposta à guerra colonial, eles defendiam que nós devíamos ir fazer a tropa, no caso concreto, e um deles é verdadeiramente responsável pelo nascimento da Organização Comunista de Angola e dos Comitês Amílcar Cabral, em Angola, e pelo trabalho que foi feito por este grupo, que foi um trabalho bastante interessante, mas depois a gente fala sobre isso noutra altura. Portanto, basicamente é assim, malta que vem da FAP e do CMLP,
malta que vem do MRPP, malta que vem, eu direi que esta malta que está fora do jogo do MRPP e da FAP vem muito da JUC, da Juventude Universitária Católica. O Gil Dias, que foi o nosso ideólogo, vinha da Juventude Universitária Católica, no caso. O Miguel Magalhães, penso que sim, que também vinha, né? Eu vinha de Angola, não tinha nada a ver com estas tretas. Aliás, como o meu pai era maçom, era muito pouco dado às igrejas e às religiões. O Pedro Batista também não era propriamente dessa zona, mas trabalhava muito com gente dessa zona e radicalizou muito gente dessa zona. Portanto, jucos, católicos e republicanos. MRPP, CMLP-FAP, são 3 grandes grupos. Fora deste grupo está o RML, que de facto é uma coisa à parte. Da velha discussão antiga, de 72, 73, 74, nós diríamos e dizíamos que o RML era trotskista. Não era propriamente maoísta, nem marxista-leninista. Mas isso é outra história. E as relações entre os movimentos e as pessoas? Havia... eu sou um homem... Primava para algum diálogo ou primava pelo eu sou um homem dado à conversa, sobretudo. Eu gosto muito de debater, gosto muito de conversar e, portanto, eu nunca tive esse problema. Eu sempre me dei com a malta do MRPP, sempre tive uma enormíssima admiração pelo Saldanha Sanches, sempre gostei imenso do Pedro Batista, não tive nada contra o Pedro Ferraz de Abreu, que era o dirigente da UECML, da Faculdade de Ciências, um brilhante dirigente estudantil, fabuloso, absolutamente fabuloso. E mesmo com a malta do técnico, do ensino popular e tal. Agora, a minha organização tinha alguma gente um bocado para o sectarismo, um bocado vocacionada para o sectarismo, como todas as organizações eram umas com as outras, né? Não eram só sectárias em relação ao PC, eram sectárias umas com as outras. O que deu origem a perdermos imensas oportunidades, absolutamente incríveis, e que fez com que o PC, no caso, conseguisse sobreviver a este embate ideológico connosco, né? Porque, obviamente, nós éramos aquela linha do mal, né? Que sem flores floresçam e tal, nós éramos umas flores bonitas a florescer, mas o PC já lá estava, era um tronco de uma árvore bastante antiga, né? E, portanto, a malta, quando se confrontava com aquele tronco, né? Como éramos muitos, mas completamente disparatados uns com os outros e com eles e tal. E no fundo também éramos amigos uns dos outros, quer dizer, bebíamos copos nos mesmos sítios, quer dizer, a gente podemos ter perspectivas ideológicas muito antagónicas, e tivemos, não é? Mas éramos colegas das mesmas faculdades, éramos amigos dos mesmos cursos, as nossas militâncias rodavam quase que pelos mesmos sítios, quer dizer, uma vez, quando eu estava preso, um camarada que estava comigo numa das celas, que era do PC, o Sousa, que me dizia assim, mas nós somos todos primos, a malta tem que acabar com estas discussões. E eu acho que ele tinha razão, no caso. Há bocado falou nos filósofos franceses, etc. E como é que o Joffre, nomeadamente, essa geração, apreende os debates internacionais, as influências de mais de 68, Livrelco. E tal, Livrelco é a grande flor revolucionária marxista, leninista, maoísta, que forma centenas de nós, né? Quer dizer, nós passávamos a vida na Livrelco, nós comprávamos tudo o que havia na Livrelco, alguns de nós roubávamos de tudo o que havia na Livrelco, também, coitadinhos daquela malta, e portanto, a formação nasceu toda daí. Em Angola, não. Em Angola a formação foi muito mais fechada, né? Era alguém que vinha de cá, que trazia um livro, que nem prestava o livro, no caso concreto. O Luanda, do Luandino Vieira, eu li-o em Luanda, mas de um amigo meu que veio cá a Lisboa e que conseguiu arranjar e que trouxe para lá. O Jorge Amado, para a primeira vez que li, já nem me lembro qual foi o livro que li, mas foi também tudo muito clandestino, a gente passava os livros uns para os outros e tal, um bocado nesta base. Lembro-me de ter, quando estava cá em Portugal, já de ter traduzido e escrito à mão quase que 100 páginas de um livro terceiro-mundista, do Pierre Jallet, se eu não me engano, e que mandei como carta, em várias cartas, para um camarada meu lá de Luanda, enfim, aquelas coisas, né? Malta agora tem uma grande facilidade, né? A gente agora faz um texto e distribui o texto para milhares de sítios em 3 segundos, né?
Na altura não, na altura passámos uma noite a fazer um panfleto e a policopiar 100 exemplares do panfleto para depois às 6 da manhã estarmos a distribuir 100 exemplares. É um bocado complicado, é diferente. E depois há de chegar aqui o momento, obviamente, durante essas lutas estudantis, para além das cargas policiais, também haveriam de sentir a presença da PIDE, ou como é que se fazia esse jogo? O meu grupo era muito liberal nestas coisas e também foi por causa disso que foi tão fácil apanhar-nos, acho eu. Nós não estávamos demasiado preocupados com isso. Achávamos, em primeiro lugar, que não dávamos muito nas vistas, apesar de sermos dirigentes estudantis, não havia ligação forte entre... O Comitê Revolucionário Marxista-Leninista nunca apareceu publicamente, por exemplo, não é? Em primeiro lugar. Os comitês de guerra popular, sim, mas o outro não, nunca apareceu publicamente. E a forma como a gente distribuía os comitês de guerra popular, distribuímos por todas as faculdades, dispersava um bocado a ideia da PIDE em relação a nós, no caso, achávamos nós. E, portanto, tínhamos essa perspectiva um bocado liberal, porque, na verdade a gente fazia as reuniões em casa uns dos outros, né, que é uma coisa surreal, completamente surreal. No caso, eu posso contar que uma vez fui convidado em 71, à volta disso, pelo Manel Aranda, assim, se eu não me engano, para ir com um outro camarada, que eu não vou dizer o nome. Eu digo Manel porque ele já está fora do jogo, portanto não tem problema. Agora os outros não vou dizer, peço desculpa. Claro. E então fomos convidados para ir a uma reunião com malta da CDE que queria organizar uma atividade e um jornal anticolonial. E eu falei com este meu camarada, que também era de Angola como eu, e eu já estava um bocado afastado, mas ele continuava no grupo angolano, e decidimos que sim, vamos. Então fizemos uma aprendizagem incrível. Para chegarmos à casa onde houve a reunião, né, passámos por 3 carros. Né? Saímos de uma casa, fomos buscar outra casa, depois mudámos de carro. É o PC a funcionar. E a diferença é esta. Né? 3 carros para chegarmos a uma casa. Se me perguntaram onde é que é a casa, eu faço a mínima ideia. Já não me lembro, na altura também não era fácil chegar lá. Mas isto distingue o que é a luta clandestina bem feita, né, que o PC fazia, de facto, e que algumas outras organizações também faziam, talvez até exagerando, algumas histórias anedóticas em relação a esses exageros, mas que de facto os levaram a que, na organização que eu estou agora a pensar, a única coisa que conseguiu entalar essa organização, mas que infelizmente foi o 25 de Abril, foi a organização ser infiltrada por um PIDE, no caso. De resto, os tipos tinham um trabalho também super clandestino e super secreto, né? Já não é bem assim em relação às outras organizações. A malta do comunista, por exemplo, foram todos presos como nós fomos, não é? Pior ainda, porque foi tudo preso, porque durante o fim de semana o grupo foi todo à mesma casa e, portanto, foram todos apanhados na mesma casa. Uma história terrível. Bem, portanto, regras conspirativas... Zero. E tinham elementos da clandestinidade? Ainda não, nós não tínhamos ainda. Provavelmente, pelo que eu percebi da conversa que tive em 72... Não, 72. Sim, 72. Em 72, com o João Dar Carvalho, ele veio-me perguntar se eu queria ir para a clandestinidade, eu seria o primeiro, ou seria ele e eu os primeiros a irmos para a clandestinidade. No caso, perdi uma namorada à custa disso, diga-se de passagem, porque achei que ia mesmo para a clandestinidade, fui dizer à namorada e ela correu comigo, porque ela, sendo de esquerda, não estava para aturar o clandestino. Nem clandestinidade nem namorada. E depois nem clandestinidade nem namorada, é verdade. Depois surge, penso que a primeira prisão... A primeira prisão foi no Porto, foi em 71. Quer dizer, sim, foi no Porto, em 71. Foi uma história muito engraçada. Estava no piolho e, de repente, entra-me um camarada do PC, aos gritos, está aí uma peça de teatro fascista, temos que dar cabo dessa peça, vamos todos juntos patear aquilo. Levantou-se tudo e eu também fui, né? Quer dizer, se me perguntar para que peça era, eu não fazia a mínima ideia. Agora, ele dizia que era uma peça fascista, um homem sério, portanto eu acreditei e fui com eles. Né? E cheguei lá à peça de teatro e aquilo não era uma peça de teatro fascista, como eu depois percebi, mas na altura não percebi.
Aquilo era uma peça anti-soviética, era uma peça de gente democrática, da área do PS, veio depois esse tudo foi para o PS, e era uma peça de malta por causa da invasão da Checoslováquia, tinha a ver com isso. Eu não percebi a história, né? E eu fui preso sem perceber nada. E então fomos todos lá para a parte barata do teatro, no caso, que tem um nome que agora me está a escapar, e começámos a patear a peça e a gritar contra a peça e abaixo do fascismo, aquelas tretas todas. E, de facto, o Henrique Santana Filho, estava o pessoal cá de baixo a barafustar connosco e a malta a barafustar com a peça, né? E o Henrique Santana vem à palco e diz: não se preocupe, as pessoas têm todo o direito para patear, não há problema nenhum, nós vamos começar a peça sem problema nenhum, quem quiser patear que pateie, não há problema absolutamente nenhum. Isto é uma atividade democrática, que é uma cena bastante engraçada, considerando que nós estávamos a dizer mal dele, né, no caso. E pronto, eu comecei nessa altura a fazer um discurso, né, estas minhas impetuosidades não me direito a essas coisas, mas um discurso contra a guerra colonial, uma treta qualquer do género, e de repente, quando eu dou por mim, estou com 2 polícias atrás de mim, né, havia um puto que estava comigo e que ficou, e o resto do pessoal tinha fugido todo, né? E ninguém se tinha dado ao trabalho de me avisar, no caso. E pá, fui preso. Mas atenção, a parte divertida, a parte divertida é que nós fomos para o camarim, né? À espera que o Henrique Santana e que o grupo do teatro fizesse queixa de nós. E quando acaba a peça, o Henrique Santana vem lá ter connosco e diz à polícia: não, eu não faço queixa deles, eles têm todo o direito de pagar um bilhete, pá. Pagaram um bilhete, não gostaram da peça, patearam. Qual é o problema? Não tenho razão nenhuma de queixa do caso. E foi muito engraçado, porque a atriz principal, que os nomes eu já não me lembro, se vira para o polícia, ainda por cima ele é tão parecido com o Che Guevara, um elogio muito bonito que tive dessa noite, e o polícia levou-nos, a mim e ao outro, que ficou comigo, e passámos a noite toda na esquadra. No final da noite, o chefe da esquadra chamou-nos e deu-nos uma lição de moral, e que vocês têm que acabar o curso, têm que estudar, não sei o quê. Polícia ou não, a esquadra da polícia. Aí foi só na polícia, na esquadra da polícia. Depois a segunda prisão foi já cá em Lisboa e foi na sequência de uma manifestação anticolonial. A gente que saiu da manifestação, já com ela terminada, e decidíamos, eu e um grupo, irmos ao cinema e fomos buscar o carro de uma amiga que estava ao pé de Económicas. Quando chegamos, que era a irmã mais nova do Vítor Vengroves, a Manuela Vengroves, que já morreu, infelizmente. E a malta entra para o carro e vêm 2 polícias e dizem: vocês estão presos, não podem sair do carro. E pronto, fomos. Dessa vez fomos primeiro para uma esquadra da polícia ali ao pé de Económicas, depois fomos para António Maria Cardoso e depois fomos passar um fim de semana a Caxias, onde eu tive a minha primeira experiência de interrogação por um PID. Não me lembro do nome, sinceramente. É um daqueles famosos, mas eu não me lembro do nome. Peço desculpa, pá, mas não... E essa primeira prisão foi teve 2 ou 3 dias, não é? Na primeira prisão tive uma noite, na segunda prisão tive um fim de semana. Foi sexta, sábado e domingo, não é? E o interrogatório foi feito em Caxias? Em Caxias. E passou pelo António Maria Cardoso? Passei para António Maria Cardoso a fazer horas, acho eu, né? Eu não percebi porquê, mas passamos por ali. E depois fomos numa carrinha da polícia para Caxias. Ficámos lá sexta à noite, sábado e domingo, depois segunda de manhã fomos corridos quase que a pontapé, porque éramos uns garotos sem juízo. E o interrogatório foi... O interrogatório foi tentar... Não, foi agressivo, mas não foi propriamente violento. Foi tentar fazer a ligação. Porque nós tínhamos... A Manela Vengroves, coitada, tinha no carro uns panfletos de uma lista onde eu estava candidato, que era a Associação de Estudantes, que era por ensino popular, né? E eles estavam a tentar fazer a ligação desta coisa do ensino popular com as organizações maoístas, pá, e eu fui dizendo que não, cá não tem nada a ver com isso, pá, sou dirigente, sou candidato a uma associação, não há nada disso que vocês estão a pensar e tal. E eles comeram e calaram, porque no caso concreto é assim que eles funcionavam, né? Eles vão alargando a ficha de cada um, né? E naquele momento eu também não era assim importante, portanto ficaram com a minha ficha e depois foram aprofundando para outras alturas e circunstâncias, no caso. Foi assim um interrogatório de umas 5 ou 6 horas, assim, uma coisa do género. Foi agressivo, foi tenso, mas
Não foi próprio, não houve fatada, não houve nada disso. Houve só forte tensão, mais nada. E após esse fim de semana, digamos assim, continua com a atividade política? Sim, claro. Normalmente? Não havia razão nenhuma para continuar. Se isto fosse no PC, claro que eu teria ficado durante uns meses a ganhar juízo, portanto, que é para ficar limpo das perseguições policiais, como é evidente, o PC trabalhava bem, mas eu continuei a fazer a minha. Mal saí de Caxias, fui para a Económicas, fui para a Associação de Estudantes, continuei a fazer a minha atividade, né, sem grande. Não redobrou os cuidados? Nada, absolutamente nada. Infantilidade pura, infantilidade pura, né? Eu e os outros camaradas todos, né? Devíamos todos ter tido juízo. Né? Mas havia essa discussão ou nem sequer era a impunidade? Era a regra e... A impetuosidade era a regra, pá. Não havia propriamente essa... Na minha organização não havia propriamente essa questão. Né? Pá, não... Nós fazíamos uma reunião em casa de um de nós e saíamos todos à molhada para irmos às sessões do como é que se chamava aquilo? Aquele cinema que fazia sessões à meia-noite, pá, que tem um café, que tinha um restaurante cá em baixo e que ainda existe hoje, na Avenida da República, que ainda hoje existe um centro comercial nessa zona. Sim. E que tem lá... Transversal à Avenida sim, da República. isso. E tinha lá um cinema e a gente ia lá muito, às sessões da meia-noite, então todos juntos. Né? E, portanto, isto mostra um grande nível de clandestinidade. Está a ver? É feio estar a dizer isto, mas é verdade. As outras organizações eram mais cuidadosas do que a nossa, acho eu. Mas, na verdade, nós não éramos muito cuidadosos. E a sua atividade nesta fase de 82-83 continuava a ser... Foi sempre estudantil, sempre organizar as pessoas para os comitês de guerra popular, fazer ligações com a malta de Angola, sobretudo, alguns gajos de Moçambique e pouco mais. Eu mantinha uma ligação muito forte a Angola, no caso, né? Mesmo tendo-me afastado do grupo, mantinha uma ligação muito forte a eles e muitas das coisas que a gente fez foi com o apoio deles. Né? Por exemplo, quando morreu o Ribeiro Santos, todo o grupo angolano veio connosco fazer atividades para de denúncia da morte do Ribeiro Santos, no caso. Curiosamente, infelizmente, eu sou uma das pessoas que... Como é que eu vou explicar isto? Que criou a situação que deu direito a que acontecesse o que aconteceu. Isto é, eu estava a estudar com a minha namorada ali ao pé da Associação de Estudantes de Económicas, vem a correr ter comigo uma malta que me diz que está um PIDE na associação, nós vamos todos, e de facto estava um tipo que foi apanhado de surpresa com a tirar apontamentos de um cartaz. Malta cerca, depois começámos a dizer, pronto, a gozar com ele, porque ele começou a dizer que era estudante liceal, com uma cara de pai de 40 anos de idade, e ainda por cima teve a triste ideia que é dizer que era estudante liceal de um liceu feminino. Você está a imaginar as quantidades de histórias que isso gerou ali na situação, e a certa altura a gente já não sabia o que é que havia de fazer ao homem, né? E vem o pessoal do estar na luta, portanto malta ligada ao MRPP, e pergunta, a gente vai fazer aqui um comício contra a repressão, pá, vocês importam-se que a malta leve o gajo para o comício? E foi um alívio para nós e foi uma burrice para nós. Deixámos que sim, né? E a gente não devia ter aceito, como é evidente, se isto fosse com a malta do PC, nada disto tinha acontecido. E a malta disse que sim, senhora, e eles levaram o PIDE para lá. Segundo a asneira, a direção da associação era do PC e a malta do PC é muito legalista, né? E, sendo muito legalista, deixou-se enrolar com o discurso do diretor de Económicas, no caso, que os levou a ter que aceitar que fossem dois tipos de PIDE identificar o tal sujeito que lá estava no anfiteatro. E foi uma desgraça. Né? Foi uma desgraça, porque quando esses dois entraram no anfiteatro, a malta do MRPP saltou em cima deles, né? E deu a desgraça da morte de Ribeiro Santos, pá, e aquele outro camarada do MR que ficou ferido numa perna. Zé Lamego. Ficou ferido numa perna, tudo assim uma cena completamente de garotos, né? De garotos. Isto com uma estrutura com anos de experiência como a PC nunca aconteceria, né? Como é óbvio. Mas pô, nós éramos assim. Calculo que tenha participado nas manifestações, tudo. Nós fomos organizar autonomamente o MRPP,
e autonomamente às outras. Todas as organizações fizeram muitas movimentações à volta da morte de Ribeiro Santos. Nós fizemos várias distribuições de panfletos em Lisboa, no caso. Uma delas até foi muito engraçada, pá, porque foi ali assim em Benfica e quem ia a conduzir o carro, pá, era um camarada nosso, muito próximo de nós, mas que sempre disse, sou muito medroso, pá, não quero fazer parte de nenhuma organização, mas eu ajudo e tal. E, portanto, como ele tinha carro, ajudávamos nessas coisas e ele levou-nos para lá e depois foi deixar o carro a 30 km de distância para não ter, ficar dentro do carro à espera de nós. E a gente ficou à espera do resto do grupo, né? Ali num café grande, que é ali assim ao pé de uma igreja em Benfica. E o Fausto, o cantor, veio ter connosco e disse, Jorge, pô, vocês façam lá o que têm a fazer. Nós até já estamos nervosos, daqui a bocado os gajos da PID vêm ficar a aprender, então façam lá qualquer coisa. E pronto, lá chegou o resto dos camaradas, estivemos ali a distribuir os panfletos e tal. Era assim um bocado. Mas pronto, fizemos muitas atividades nessa altura, pá, e quando foi o funeral, eu estava lá na fila da frente, ou na segunda fila, já não me lembro, e de repente, pá, a polícia de choque avança para cima de nós, lateralmente, não foi pela frente, foi lateralmente, e eu quando dei por mim andei não sei quantos metros com os pés no ar, quer dizer, fui parar a uma mercearia e fiquei ali e de repente olhei para as minhas calças e estavam todas vermelhas, pá, e eu pensei, porra, estou ferido, não era só tomate, verdadeiramente como se fosse um filme de cobaias, era mesmo só tomate. Pronto, foi muita coisa, pá. Fizemos tanta coisa que já nem dá para imaginar. Muita atividade na área quando foi da ilegalização das cooperativas culturais. Eu estava ligado a uma delas, e eu estava ligado à CEPES, uma cooperativa cultural, que a malta da esquerda católica nos entregou, no caso concreto. Eles deram-nos 2 ou 3 cooperativas, uma delas era esta, e a malta, pá, fez muita atividade, pá, contra a proibição, manifestações, reuniões, e foi muita coisa nessa área. E foi assim uma atividade muito intensa também. Eu estava vocacionado para o movimento estudantil e para as áreas intelectuais, um bocado assim. Se fosse do PC era um bocado isso que eles estariam aqui a explicar. Setor intelectual. Setor intelectual, é isso mesmo. E depois sei que é preso, estive a consultar a sua ficha da PID, neste caso uma terceira vez, em abril de 7 de abril de 1973. É preso naquela leva em que são presos vários elementos do apoio estudantil do CRML? É nessa leva, precisamente. Nessa leva. É uma história bastante complicada. O João de Carvalho tinha sido preso em dezembro e tinha-se aguentado. E, portanto, pá, sai em princípios de janeiro e a malta pergunta-lhe até porque é que ele não vai para a clandestinidade. O gajo diz, não é preciso, está tudo bem, não há problema nenhum. E, de facto, havia. Ele, quando foi preso, tinha na carteira um recibo da casa clandestina que nós tínhamos na Várzea de Sintra, assim, uma coisa do género. E a PIDE foi lá e, aparentemente, estavam lá uma série de documentos para onde estavam os nomes das pessoas das várias organizações que nós tínhamos, tendo, aparentemente, ficado de fora o grupo ligado ao sindicato. Né? O grupo operário, não o grupo intelectual. O grupo operário ligado ao sindicato, porque o grupo intelectual foi todo preso. Foi preso o António Pérez Metelo e o outro, não me estava a escapar, o Gildia. O Gildia conseguiu fugir e o outro foi... Hã? O Andum? Não. O Guinota falava muito. Isso é a malta operária já. Estou a falar da malta intelectual que estava com a malta operária. Está-me a escapar aqui o nome de um deles. E pronto, na verdade, o que aconteceu foi que o João de Carvalho, quando foi preso e quando foi levado à Várzea de Sintra, foi-se completamente abaixo e foi preso de uma forma completamente idiota, porque ele estava a dormir com a namorada e a mãe telefona-lhe a dizer que estava ali nos senhores da PIDE e ele, em vez de se pôr a andar, foi à casa da mãe, armado em herói. E o resultado da história é que depois eles pegam nele, levam-no à Várzea de Sintra e quando ele chega à Várzea de Sintra percebeu que tinha metido a pata na poça por todo lado e que estava lá uma descodificação razoável de malta nossa e pronto, e ele negocia com a PIDE. Né? E quando negocia com a PIDE diz, conto tudo, mas tenho que falar primeiro com a minha namorada. E eles chamam a namorada, a Isabel Patrocínio, que já morreu, uma grande dirigente estudantil, diga-se passagem, uma mulher com uma coragem inacreditável, uma das mulheres mais curiosas do ponto de vista feminista, direi assim, para a época, inacreditável.
E ele diz-lhe que vai falar, e ela sai de Caxias e vai contar a alguém cujo nome nunca me foi dito, né? E vai contar que o João de Carvalho ia falar, e agora fica aqui no ar uma questão que nunca ficou resolvida, no caso dentro da organização, se o Júlio Dias, que coitado já morreu, depois já fiz as pazes com ele, etc., não é grave, se o Júlio Dias fez de propósito, ou se no meio daquela tensão toda também deixou escapar, ele avisou muita gente e não avisou ninguém do movimento estudantil, né? Sobretudo não avisou ninguém de económicas. Na noite de 6 para 7 de abril, eu não sou preso porque estava zangado com a minha namorada, porque andava a catrapiscar, peço desculpa por estar a falar assim, mas é mesmo verdade, está a catrapiscar uma outra camarada, mas entretanto a minha ex-namorada apareceu, eu sou um homem delicado, portanto deixei cair a situação e fui para casa, né? Se eu não tivesse ido para casa, não tinha sido preso. Mas o que é verdade é que ao lado de nós apareceu um outro camarada da organização que nos viu tão felizes, tão satisfeitos, tão bem dispostos a contar anedotas e tal. Ele que estava ali com a namorada para dizer à namorada que ia para a clandestinidade, que ia para desertar, ou para o exílio, no caso mais correto é dizer isso, e para o exílio, nem sequer disse nada à namorada, porque pensou, deve ser mentira, porque esta malta está aqui neste pagode todo, não pode ser verdade. E foi preso comigo também, né? Fez parte, foi uma das pessoas. Esse vosso camarada ia-vos dizer... Esse não nos ia dizer. Esse tinha-lhe sido dito que era melhor fugir porque o João tinha falado. Pensou que toda a gente tinha sido avisada. Não nos disse nada porque pensou que nós tínhamos sido avisados. E deve ter achado que aquilo era uma grande treta porque nós estávamos com aquele forró todo, né? Lá na cervejaria Trindade. E, portanto, fomos todos presos à custa dessa brincadeira. Foi uma história tenebrosa, absolutamente tenebrosa, porque quando vou para o primeiro interrogatório, no caso, o primeiro interrogatório foi no dia 7 de abril, logo de manhã, e aí, pronto, foi uma coisa curta. Foi metido em casa? Foi às 6 da manhã a casa. 6 da manhã. Foi às 6 da manhã a casa. Aparentemente, o mandato de busca era só para mim, mas como estava lá o meu irmão a dormir ao lado, levaram o meu irmão também, no caso, né? Na verdade, na primeira coisa, eu fiz aquele discurso habitual, né? Eu sou um militante marxista-leninista, não tenho nada que estar a dizer mais nada e tal, os gajos mandaram-me para trás. E depois tive 14 ou 15 dias, já não lembro, assim, uma coisa de género, lá na cela, sozinho, isolado. E quando eu regresso ao segundo interrogatório, a certa altura entra-me um tipo da PIDE e despeja-me a história da minha vida toda dentro da organização. Você fez isto, fez aquilo, fez aquilo outro, fez não sei o quê, não sei o que mais, não sei o quê, patatá, patati, patatá. Um tipo fica sem saber que fazer, sem saber que dizer, quer dizer, fica completamente desnorteado com aquilo tudo, né? E então fiquei uma série de horas ali a pensar na vida, porque o gajo saiu e foi-se embora, dizia, então você fiquei a pensar e eu já volto. Uma série de horas ali a pensar, né? E eu fui pensando que havia uma série de gente que ele não tinha citado, da organização, em primeiro lugar, mas sério, enfim, eram uns 5 ou 6, que eram as pessoas que eu controlava, e nunca falou nem da malta do MPLA, nem da malta da Frelimo, de Moçambique e tal, e eu disse, bem, tenho que tomar uma decisão, e a decisão é, resisto, e aguento isto, ou não tenho coragem de resistir e vou-me abaixo e depois se calhar digo coisas que não devo dizer, porque aparentemente é o que está a acontecer com toda a gente, porque o danado homem sabe quase tanto quanto eu sei desta organização, para não dizer mais. E na verdade depois a gente, quando eu fui à Torre do Tombo e vi as declarações do João de Carvalho, aquilo é assustador, ele começa as declarações a dizer que quando eu era pequenino, quando eu tinha 2 anos de idade, já eram revoltado. Portanto, começa aos 2 anos de idade e conta tudo o resto. Coitado do homem. E pronto, tomei uma opção. Disse, não tenho a certeza se aguento ou se não aguento, não vale a pena estar aqui a experimentar e vou negociar com os gajos. E foi o que eu fiz. Disse, pronto, ok, isto é verdade, isto é verdade, isto é verdade. E fiquei. E os tipos, aparentemente, comeram, né? Não me chatearam com o MPLA, não me chatearam com o Moçambique, não me chatearam com as outras organizações, porque eu conhecia toda a gente, né? Quer dizer, eu estava num estatuto que me permitia saber quem era o Pedro Ferraz de Abreu, quem era a malta do técnico, o que é que eles faziam, o que é que eles eram, não sei o que mais. E, portanto, o meu grande medo era começar a ir-me abaixo e a falar de coisas que não devia falar. A coisa correu, e
E voltei outra vez para a Pacela, e passado mais de uma semana, ou coisa assim do género, chama-me outra vez e dizem-me assim: ó, Sr. Justino, então o Sr. Justino esqueceu-se de falar do não sei quanto. Eu também não vou dizer o nome, porque ele até foi um gajo importante a seguir ao 25 de Abril, não vale a pena. E eu disse: não, por favor. Esse teve uma reunião comigo e a malta correu com o gajo, que o gajo não tinha estatuto para ser revolucionário. Treta, né? Mas para salvar o homem, que salvei, no caso. E depois nunca mais me chatearam, portanto, os outros 5 ou 6 pessoas, já não me lembro, nunca me falaram deles, tudo bem. E houve um nome que eu também nunca falei do princípio ao fim, e quando acabo os interrogatórios, uma semana e tal depois vou para uma cela com o meu irmão esteve lá mais 4 ou 5 dias e depois saiu de Caxias, e vem uma pessoa para a mesma cela que eu e entra-me na cela, e era o Fernando Coelho, que fazia parte da minha organização, no caso, estava preso, que eu não sabia, porque eles nunca tinham falado no homem, né? Ele veio um susto, até a pensar que era a ver que isto é uma provocação, que é assim de género. Mas não, estive lá 11 meses comigo na cadeia, no caso. Curiosamente, fizemos o percurso todos sempre juntos, em várias celas, mas sempre juntos, no caso. E pronto, é assim a história. Quer dizer, há um momento em que eu percebi que não devia ter aceito a perspectiva de ser um marxista-leninista, porque me faltava o estofo físico capaz de fazer essa atividade na resistência até ao fim. Mas também, para ser sincero, não me sinto muito culpado, porque salvei 5 ou 6 pessoas de serem presas, ninguém soube nada através de mim da malta do MPLA, nem da malta da Frelimo, e portanto estou bem. Queimei-me politicamente, isso é um facto incontestável, a seguir ao 25 de Abril, ainda antes de 25 de Abril, porque quem falava na PIDE, mesmo só confirmando, era afastado de muitas coisas, no caso, mas isso nunca me impediu de ser um ativista e, portanto, está tudo bem na vida. Também nunca quis ser um tipo muito importante em nada, portanto, está tudo perfeito, no caso. Está esse período em Caxias. Foi uma experiência impressionante, vou-lhe dizer que foi uma experiência impressionante. Tirando aquele primeiro mês, que é assim, absolutamente, do ponto de vista psicológico, destruidor, né? Em que a malta percebe o que é que fez, né? E nunca fiquei com a certeza se fiz bem ou se fiz mal. Ainda hoje não tenho a certeza se fiz bem ou se fiz mal, no caso concreto, se deveria ter procurado resistir até ao fim ou não, no caso. Foi um percurso, uma decisão que eu tomei e aguento até ao fim essa decisão. Mas, tirando esse mês, que foi assim um mês complicado, né? O resto do tempo foi uma experiência incrível, né? Foi, de facto, é mesmo verdade que Caxias era o liceu e que Peniche era a universidade. De facto, a malta aprendia em Caxias o que nunca tinha aprendido antes de ser preso, e aprendia certamente em Peniche a falar com os camaradas que lá estavam que nunca tinha aprendido antes de ser preso, né? Isso é verdade. Tive a sorte de estar lá com o Saldanha Sanches, fizemos imensas manifestações em Caxias contra a guerra e contra o fascismo, e deixar aquela malta da polícia, dos guardas absolutamente desesperados. E fizemos uma coisa muito bonita, que essa nunca mais me esquecerei, fizemos 6 dias de greve da fome, descobrindo nós que os gajos tinham uma gafe monstruosa na construção das celas. As portas abriam para dentro, né? Em vez de abrir para fora, as portas abriam para dentro. Ora, a malta pegou nas camas e prendeu as portas, e portanto os gajos não conseguiam entrar. E portanto estivemos 6 dias a fazer greve da fome, com os gajos desesperados, sem saber o que é que haviam de fazer à malta, porque estávamos ali. Não havia nada a fazer, porque eu já não me lembro quem é que teve esta ideia, se não terá sido até o Saldanha Sanches, que já sabia disso, e que nos disse: prendam aí as portas. Então, deve ter sido ele, porque ele é que era o mais velho de todos nós, e que sabia disso tudo. E pronto, foram 6 dias brilhantes, saí de lá bastante. Provavelmente recuperei dos meus traumas todos nesses 6 dias, a começar com a primeira noite, porque na primeira noite, quando eu acordo de madrugada, acordo a sonhar que estou a comer um bife com batatas fritas e um ovo a cavalo, e desesperado a imaginar, estou a furar a porra da greve. Era mentira, não estava a furar nada. E foi fácil, nem sequer foi difícil, os 6 dias não foram nada difíceis. E foi um combate bom. Foi um combate bom. O resto, foram momentos
uns mais fáceis, outros mais difíceis. A questão, obviamente, de estar ali isolado não é nada bonito, como é evidente. Estar ali preso também não é nada fácil. Mas vou dizer, eu conhecia a prisão de Luanda e, de facto, Caxias era um hotel de 5 estrelas, pá, quer dizer, no caso, né? No meu tempo. Não estou a falar antes de 69, antes do Bertrand Russell ter vindo cá e ter obrigado os gajos a fazer o que fizeram e as mudanças todas que fizeram, que é tudo diferente. A vida dessa malta não tem nada a ver com a nossa vida, por um lado. E por outro lado também é muito importante relatar o caso do Rafael Galego, que é um homem da Luar, incrível. O Rafael Galego, pá, quando chega à minha cela, está azul de pancada, mas completamente azul de pancada. E, portanto, a gente teve, pá, 15 dias a enchê-lo de pomada para conseguir pôr a funcionar outra vez, uma coisa tenebrosa. E isto caracteriza bem a diferença, pá, na PIDE entre a forma como lidava com os putos burgueses intelectuais, filhos de família, e a forma como lidava com a miudagem da classe operária como o Rafael Galego. O Rafael Galego tem uma história inacreditável, já agora posso, se quiser, eu acho que vale a pena contar. Ele contou-me, no caso, estou a relatar como ele contou, ele fazia parte da Luar e vinha cá fazer a Revolução, já conto como é que foi. E, portanto, vinha um grupo de malta, miudagem como ele era da minha idade, portanto, miudagem como ele, vinha da Suíça a pé e na fronteira entre Espanha e Portugal era noite e param para acampar e para dormir. Vinham os gajos da polícia da fronteira espanhola, os gajos mostram os documentos, aquilo estava tudo falsificado, mas estava bem feito, portanto, estava tudo a correr muito bem, até que de um saco do grupo passei uma granada. E quando sai, começa a rolar a porra da granada. E quando começa a rolar, o Rafael saca da pistola e começa aos tiros. Quando acabou de disparar, toda a gente tinha desaparecido. Quer os gajos da polícia, quer os camaradas dele, tinha fugido tudo. E, portanto, ele veio a pé, né, até Setúbal e foi preso em Setúbal. Pá, no caso, aparentemente, o homem que estava lá à espera dele era um informador. E eles não sabiam, o pessoal da Luar não sabia, e, portanto, ele foi preso e levou uma real de pancada do caramba, mas uma coisa simplesmente inacreditável. Para terminar a história, pá, eu fazia muitas vezes isto, pá, pronto, à meia da noite levantava-me para fumar um cigarro, para resolver os traumas da minha cabeça, e o gajo levantou-se e veio ter comigo, e pá, Joffre e tal, pá, tu não estejas assim, não estejas preocupado, porque o Palma está aí a chegar e vai nos libertar a todos. Isso, Rafael, pá, porra, tu não me conheces lado nenhum, não podes dizer essas coisas, sabes lá se eu não vou dizer à pia, porra, eu tenho confiança em ti, queres ver? E o gajo vai tirar a palmilha do sapato, né? E por baixo da palmilha do sapato tinha umas serrinhas e umas coisas do género, e pá, teve a levar pancada não sei quanto tempo, né? E veio para a cela com as palmilhas com o sapato, era uma coisa inacreditável, pá, inacreditável. O homem fora de sério, o Rafael é simplesmente inacreditável. Quando eu saio do julgamento, pá, portanto, eu saí a 15 de março, ou 14 de março, já não me lembro, foi um dia ou dois antes do 16 de março de 74, e eu vou para a cela para dizer, pronto, ok, tenho autorização para sair, pá, mas a minha mãe não tem dinheiro para pagar a minha saída, para a calção, e pronto, ficar, não há problema. E o gajo, não te preocupes que eu falo com o meu pai e o meu pai arranja dinheiro para ti. O pai era operário da construção civil, né? Não era propriamente nenhum gajo com dinheiro. Pá, o Rafael é um homem incrível. Portanto, é libertado um mês antes do 25 de Abril. Saio 15... Pá, como é que é? Ao 16 de março eu saio a 15 de março. Portanto, o julgamento deve ter sido a 13, assim de género. Eu saio a 15 de março. Vou para casa e às 6 da manhã telefona-me o Fernando Coelho a dizer, estou a passar aqui, ele vivia na Pontinha, um assim de género, estou a passar aqui uma série de carros de assalto e uma série de coisa, pá, melhor sair de casa porque isto aqui não é bonito e não me parece nada que seja de esquerda, portanto, balda-te de casa porque isto não é bonito. Era o 16 de março. E depois no 25 de Abril foi a mesma coisa, também me telefonou a dizer, pá, olha que está aí outra vez. E era o 25 de Abril. Continua com a atividade política, portanto, a organização... A organização tinha desaparecido, pá, e eu fiquei completamente pendurado, no caso, e a malta das outras organizações tinha imensa cautela, e, portanto, não se aproximavam de mim, como é óbvio, não é? E eu comecei a preparar a minha fuga, portanto, exilar, porque eu, entretanto, saí
mas ficando à espera de uma decisão do Tribunal Supremo, lá, uma coisa assim do género, numa cena que o Salgado Desenha tinha conseguido inventar, e eu fiquei com pena suspensa até a decisão do Tribunal. Eram 18 meses de pena efetiva, mas estava à espera da decisão do Tribunal. E saí por causa disso, né? E fiquei assim dependurado e comecei a preparar o meu exílio, como é evidente, não ia voltar a Caxias, né? Como é óbvio, e estava a preparar com a malta ligada ao MES, Carlos Pratas, etc. Eram eles com quem eu estava a falar para poder sair de Portugal. Não foi preciso porque veio o 25 de Abril, fui apanhado. Teria saído. Tinha saído. Tinha sido outra experiência também engraçada, no caso. A seguir ao 25 de Abril havia várias organizações que se começaram a juntar, maoístas, à volta do CARP-ML, e portanto do Chico Martins, do Polito Valente e do Rui de Epinay, e entretanto chegou a Portugal o PCP-ML do Eduino Vilar. E no caso havia portanto dois PCPs-ML, o do Eduino e o outro, que agora me escapa o nome. E a malta do CRML tinha aderido todo ao PCP-ML do Eduino Vilar. Né? O Francisco Cal, o pessoal todo tinha aderido, os Gil Dias, até a Teresa de Sousa, o António, enfim. Tinham aderido todos, os gajos que fugiram tinham aderido todos ao PCP-ML, quase todos. Houve um que não aderiu, mas esse nem eu conhecia. E essa malta, portanto, aproximou-se de mim. Eu, entretanto, andava com uma jovem, filha do Pereira de Moura, do Francisco Pereira de Moura, Isabel Pereira de Moura, que também estava muito ligada ao PCP-ML do Eduino Vilar, e pronto, comecei a analisar a realidade política e na verdade achei que quem tinha razão dentro deste contexto todo era mais o PCP-ML e o PCP, curiosamente, do que o CARP-ML do Chico Martins, por esta questão que eu já há bocado disse. Olhando para a realidade portuguesa, de facto, as condições nem objetivas nem subjetivas apontavam, isto para um marxista-leninista, né? Apontavam para a hipótese de estarmos em cenário revolucionário, nem nada que se parecesse, e portanto nesse contexto o combate devia ser pela democracia burguesa, e foi nessa linha que eu aderi, e foi nessa linha que eu fiquei com o PCP-ML, depois andei a desenvolver uma certa atividade com a malta ligada ao Grupo dos Nove, e estive inclusivamente, para uma história muito engraçada, porque eu era o único homem lá da linha do PCP-ML no Liceu da Amadora. Estava lá a dar aulas. E veio uma malta do PS para perguntar se eu não queria fazer uma lista contra o PC, contra a UDP e contra a SJ, a Aliança Socialista da Juventude, do Gil, um puto bastante divertido. E no caso disse que sim senhora, tudo bem, vamos fazer aqui uma lista de frente. E fomos, durante 15 dias, sala de aulas a sala de aulas, para discutirmos o marxismo-leninismo. Simplesmente inacreditável. Só naquele tempo é que era possível. Turma a turma, discutir o marxismo-leninismo para os miúdos, que deviam olhar para nós completamente desiderados. O que é que estes gajos estão para aqui a dizer, que ninguém os entende. Mas ganhámos as eleições, para espanto do PC, que pensava que ia ganhar aquilo a brincar, e perdeu. Nós ficámos com 900 e tal votos, e eles ficaram com 400 ou 500, assim, uma coisa, já perderam mesmo muito. E pronto, foi assim, a minha reentrada na cena política foi através do Liceu da Amadora. Depois, por via da malta do Liceu da Amadora, aderi à Fraternidade Operária, no caso, né, de Lopes Cardoso e da Fernanda Lopes Cardoso. Confesso que eu acho que a mulher incrível é mesmo a Fernanda Lopes Cardoso. Eu acho que Lopes Cardoso era um bom orador e pouco mais. Ela não, era uma belíssima organizadora, uma mulher incrível, absolutamente incrível. E fiquei no EDS até 80 e qualquer coisa, já não me lembro. Qual era o tipo de relação que tinha com o Grupo dos Nove? Havia um camarada do PCP-ML com quem eu me dava muito bem, que estava na 5ª Divisão, né, ao lado do outro homem do Varela Gomes, precisamente. Contava ele, não sei se isto é verdade, se não, que chegava à sala e punha a pistola em cima da secretária, porque o Varela Gomes já tinha a pistola dele em cima da secretária. Não sei se isto é verdade, se é mentira, nem me interessa, sei que é divertido. E pronto, e portanto, através desse camarada, fiz uma série de ligações com a malta dos Nove. A minha função era, na altura, ouvir as rádios, não havia televisões, não é? Portanto, era tudo ao nível das rádios, eu lia os jornais todos e ouvia as rádios todas e fazia relatórios para fazer o ponto da situação
da tensão política que se vivia em cada momento. Acompanhava muito a questão de Angola, como é óbvio, mas por uma razão que provavelmente tem a ver com o facto de eu ter confirmado coisas na PID, nunca perguntei, não vale a pena perguntar, não me deixaram ir para Angola em 70, quando foi o grupo todo da malta de avião, não me deixaram, eu fiquei cá pendurado, né? É o que me deixou bastante magoado, diga-se passagem. Depois, no ano seguinte, um desses camaradas veio cá provavelmente para me chamar e trazia-me o jornal dos comitês ENDA, né? Para eu ler, 2 ou 3 exemplares, e num dos exemplares eu li uma entrevista que eles fizeram ao grande camarada revolucionário Nito Alves. E eu, quando acabei de ler a entrevista, eu olhei para o gajo e disse: lá, tu és branco como eu, pá. Desculpa lá, este gajo está com um discurso racista deste género e tu vens pensar que eu vou aderir a uma coisa desse género. Pá, eu não alinho nem com o racismo branco nem com o racismo negro. Não alinho, ponto final, parágrafo. Fiquei de castigo outra vez, no caso. E só voltei a conseguir pensar em Angola quando aderi à UNITA, quando comecei a aderir à UNITA em 87 por culpa de João Soares. Esse é que é o culpado. Mas em 76, neste caso, já eram perceptíveis aquilo que falámos no início, as várias linhas do MPLA. Sim, toda a gente sabia já na altura, sim. Aliás, já antes de 25 de Abril, quando eu saí de Caxias, um dos camaradas angolanos com quem eu mantive o contacto e que, enfim, manteve o contacto sempre comigo, me falou nas divergências que estavam claramente a fazer a ruptura dentro do MPLA entre aquilo que aconteceu, né? O grupo do Chipenda, a Revolta de Leste, a malta da Revolta Ativa do Espinto de Andrade, e depois o grupo do Agostinho Neto, que, se não tivesse sido o Nito Alves, tinha desaparecido do mapa. Quer dizer, há 2 coisas que seguram o Agostinho Neto. Uma delas é o Nito Alves e outra delas é a União Soviética. Quer dizer, no resto é tudo fantasia. O MPLA não valia um caracol a seguir ao 25 de Abril. Quer dizer, quem fez o MPLA a seguir ao 25 de Abril não tem nada a ver com o MPLA. É a malta dos cacos, é a malta do Zenda, né, que são miúdos, brancos, como eu, a maior parte, e que, no caso concreto, são nacionalistas, no caso, e que depois vai tudo preso, né? Os Zendas não, porque os Zendas ficaram com o Agostinho Neto, o resto da malta dos cacos e dos ocas vai tudo preso, e que se não fosse aqui os generalianos, tinham ficado bem pendurados. Felizmente os generalianos e aquele camarada que eu há bocado referi, ligado ao PCP-ML, que conseguiu fazer com que o IANOS se movimentasse e que trouxesse cá para Portugal olha, este Costa e Silva, o vosso brilhante Ministro da Economia, que é de facto um homem brilhante, foi um dos homens mais importantes da Organização Comunista de Angola, né? Pronto, maoísta albanês, fação albanesa. O Zenda era a fação MRPP, no caso concreto, embora um dos dirigentes do Zenda agora diga que nunca foi maoísta na vida, de facto, era a fação MRPP. E pronto, e depois havia uns grupitos trotskistas e tal, sem grande significado. Na verdade, quem levou a revolução para Angola são os angolanos brancos que vão, uns ligados já antes de 25 de Abril ao MPLA, e outros que vêm de Portugal para lá, e outros que, no caso concreto, lá no movimento estudantil, liderados por esse cidadão da Unidade Revolucionária Marxista-Leninista, que vai dar origem aos cacos, com o apoio do Pepe Tela e o apoio de mais 3 ou 4 dirigentes, que agora são. Pepe Tela é um deles, de certeza, os outros não tenho a certeza, não vou dizer à toa. E esses 3 ou 4 dirigentes alimentam a visão maoísta dentro do MPLA até um determinado momento. E depois começam mesmo a querer também limpar o sebo. O Zenda, entretanto, afastam-se dos outros grupos e integram-se com facilidade no MPLA, aceitam a regra do jogo e ficam lá, e pronto, e os cacos não, os cacos fazem as ocas e depois é a desgraça que foi. E o Nito Alves também foi aquela desgraça que a gente sabe, pelas histórias que eu conheço, aquele filme não relata metade da verdade, né? Infelizmente, é um filme que está muito mal construído, no caso, dessa perspectiva, porque, de facto, há um ataque militar. Não há só um ataque das massas populares, há um ataque militar ao poder, né? Há cidadãos do MPLA, dirigentes do MPLA que são mortos, no caso concreto. Há gente do MPLA que entra pelos apartamentos dos unitistas e mata pessoas. No caso, o meu cunhado viveu isso num dos prédios, no prédio onde vivia. Há
dirigentes, essa facção unitista entra pela cadeia de São Paulo, no caso, né? E ameaça matar toda a gente que lá estava, que era a malta da revolta ativa, que era a malta dos ocas que lá estavam, no caso. Portanto, é tudo muito mais complicado do que aquilo que o filme conta. A Cita Valls era foi uma das minhas paixões quando era miúdo, é muito bonita. Era uma ativista incrível dentro do PC aqui em Portugal, sem sombra de dúvida. Toda a gente diz que ela lá também continua a ser uma brilhante ativista, mas tinha todos os defeitos que tem um jovem de 20 anos. Quer dizer, não tem maturidade política, e aquele grupo todo não tem maturidade política. Né? O José Van Dunen é um puto também, no caso concreto, e o Nito Alves era um gajo um bocado megalómano. E deu a desgraça que deu, né? E deu uma desgraça mais tenebrosa do que aquilo que as pessoas pensam. Porque assim, eu continuo a ser marxista e, portanto, continuo a ter procurar ter uma visão marxista da realidade social das coisas que vejo e que penso. Na verdade, como eu disse há bocado, uma percentagem bastante significativa da comunidade branca já era nacionalista antes do 25 de Abril. Embora, obviamente, fosse maioritariamente de direita. Né? Não há discussão, eram de direita, eram burgueses, viviam muito bem, tinham ali assim uma santa vida, queriam continuar a manter a santa vida, mas detestavam Portugal. Não havia ninguém lá em Angola que não detestasse. Vocês são portugueses, peço desculpa estar a dizer isso, mas é um facto incontestável. Não havia lá ninguém que gostasse de Portugal. Eu, quando vinha a Portugal, tinha vergonha, né? Porque vocês viviam numa miséria que não havia em Angola, quer dizer, né? Uma senzala negra vivia melhor do que aqui uma aldeia portuguesa, quer dizer, mas de longe. E esta realidade, no caso, tem a ver com uma outra questão que também é razoavelmente importante, que é o sangue na guerra da juventude, quer dizer, que acontece em qualquer sociedade, né? Quer dizer, é o sangue na guerra que alimenta as movimentações sociais, e a juventude é esse sangue, no caso concreto, e em Angola foi assim. Se não tivesse sido essa juventude, né? Se essa juventude não tivesse alinhado com o MPLA, como alinhou, de facto, né? O MPLA não tinha significado, como a UNITA também não tinha significado, como a FNLA também não tinha significado. Quem tenta salvar a FNLA são as tropas do Mobutu, né? A UNITA, coitada, portanto, ninguém a tenta salvar e, portanto, por isso é que ela vai para as matas. E o pessoal do MPLA vive à custa dos CACs, vive à custa dos Endas, e já da OCA não, porque a OCA depois entrou em ruptura com eles. Mas quem faz a primeira grande manifestação em Angola pela independência não é o MPLA. São os militares portugueses, né? Brancos, mulatos e negros, mas sobretudo mulatos e negros, que saem lá do quartel e vêm até ao Palácio do Governo a dizer que agora nós queremos a independência. E é nessa altura que os militares portugueses são completamente abaixo, porque vêm ali centenas de homens, que eram os homens deles, né, a gritar pela independência. Tudo isto, no caso, deixa o regime português sem saber o que fazer, né? Há depois dois personagens que se portam muito a mal nesta história toda. Um deles ainda é muito famoso aí das esquerdas portuguesas, lamento imenso, mas o Pézara Correia não tem juízo nenhum na cabeça e só fez as neiras em Angola. E o Rosa Coutinho ainda em aspas, não é? Quer dizer, há um camarada do Zenda que me conta, né, que entrou por um quartel adentro com a autorização da direção do exército português para ir buscar armas. E o gajo diz, a malta até tinha vergonha. Nós tirámos as armas todas, para os gajos do vosso exército ficou sem nada na mão. Portanto, isto é uma história toda ela muito mais complexa do que parece. É uma história muito mais... como é que eu ia te explicar isto? Muito mais... daria um belíssimo filme, se os Estados Unidos da América faria com isto um belíssimo filme, ali Hollywood faria um filme fora de série sobre isto, e portanto muito mais romanceada do que o romance teórico dessas histórias que contam para aí. E de facto, o drama da história é que, primeiro, uma santa coligação entre a União Soviética e os americanos tiram 500 mil portugueses de Angola, né? Com os aviões todos, né? A ponta aérea, famosíssima no caso. E na segunda fase, portanto, nesse período sai tudo quanto é, direi, a elite capaz de montar e de estruturar um país, né?
os quadros superiores, os quadros médios, etc., as organizações, as empresas, a função pública, tudo isso sai nessa altura. Brancos, mulatos e negros, atenção, não são brancos que saem brancos, mulatos e negros, não é? Eu, em 76, tive alunos, cerca de 300 alunos que foram para o Liceu da Amadora, e a maioria eram mulatos e negros, não eram brancos, no caso, não é? E essa malta é a malta que estava a fazer nascer um país, não é? E a segunda fase é o 27 de Maio, não é? O MPLA limpa, porque os intelectuais negros, né, dentro do MPLA, aproximaram-se todos do Nito Alves. E quando há aquela chacina, que nunca ninguém sabe quantos é que morreram, há quem diga 6 mil, que é o número mais baixo que eu conheço, e há quem diga 80 mil, que é o número mais alto que eu conheço, quem é morto são os meninos que têm a 4ª classe, o 5º ano, o 2º ano, o 5º ano do liceu, o 7º ano do liceu. Portanto, aquele país fica sem quadros. Absolutamente sem quadros. E depois a União Soviética e a Ucrânia, né, porque estavam lá russos e ucranianos, não estavam lá só russos. E a União Soviética toda ela e os cubanos não foram capazes de pegar naquele país e fazer daquele país qualquer coisa decente. E foi o que foi. É a desgraça que a gente está a viver com esta cleptocracia do clã dos Santos, mais o clã do João Lourenço, mais essas histórias todas. Não sou nenhum herói, portanto que é bom que fique aí gravado, não sou nenhum herói, não tenho essa característica, mas tenho o azar ou a sorte de ter vivido coisas que se calhar não devia ter vivido. Não estou aqui a armar-me herói, estou aqui a contar a história que tem que ficar contada.